A igreja chama-se Apostolic Faith. Olá, seja muito bem-vindo. Este é o canal do CFTS, Centro de Formação Teológica Saber. Eu sou o professor JR e este é mais um vídeo da playlist da série sobre avivamento da Rua Azusa. Lembrando que este é um oferecimento gratuito a você. O nosso maior legado é levar até você conhecimento. Essa é a nossa alegria. Conhecimento livre, livre de amarras, livre de placas de igrejas, conhecimento teológico com base na sã doutrina, conhecimento histórico. Desde já eu quero te pedir, curte a gente aqui, dá um like maroto aqui, vamos junto nessa jornada do conhecimento. Nós já falamos 2 vezes sobre várias coisas relacionadas ao que antecedeu o avivamento da Rua Azusa, e agora nós chegamos finalmente ao avivamento da Rua Azusa de forma periptória. Vamos tratar do que aconteceu. Nós estamos agora voltando na linha do tempo no início de abril de 1906. Jay Seymour, né? Jay Seymour estava pregando na casa de Edward Asbury, e neste momento, na casa da família Asbury, Edward Lee foi o primeiro. No momento de oração, numa reunião no lar, ele foi o primeiro a falar em línguas. 3 dias depois, 13 de abril, o próprio Jay Seymour, que pregava sobre isso, mas não tinha tido essa experiência ainda, teve a mesma experiência de falar em línguas. Logo, com isso, dezenas de pessoas passaram a ser batizadas no Espírito Santo todos os dias, nas reuniões que eram promovidas nessa casa, existiam pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo. Só que tudo o que acontece, esses avivamentos, começa a juntar muita gente, e o movimento vai crescer de uma forma assustadora, a ponto do chão da casa começar a ceder por não suportar o peso do tanto de gente. Era necessário, então, buscar um novo local. Em abril de 1906, uma pequena comunidade aluga um prédio antigo, um galpão antigo, que era um estábulo que estava em ruínas. Juntaram-se os homens, deram uma reformada, e o endereço daquele estábulo reformado, uma construção velha, era Rua Azusa, número 312. E aí vai acontecer talvez o mais significativo movimento pentecostal de todos os tempos. O que antes era um estábulo agora passa a ser uma igreja. Chama-se Apostolic Faith Mission. O culto inaugural foi realizado em 14 de abril de 1906, e neste culto existiam dezenas de pessoas. Os cultos ocorriam diariamente, 3 vezes ao dia. É importante dizer que não havia parada, eram 3 vezes por dia, 7 dias por semana, da maneira mais intensa possível, da maneira mais fora da realidade possível. Homens, mulheres, brancos, negros, pobres, ricos, todos participavam juntos. Não havia segregação neste momento, o que era absolutamente inédito para a época. Em plena segregação racial americana, este movimento de estarem todos juntos no mesmo lugar, congregados no mesmo lugar, era algo inédito. E, na verdade, isso era um objetivo lá atrás de alguns líderes de trazerem aquela realidade do Atos 2 para aquele momento da história. E eles, de certa forma, conseguiram fazer isso. De certa forma, eles conseguiram trazer.
A pregação era intercalada por orações, louvores, ministrações, imposições de mão e grandes manifestações espirituais de todas as formas. Línguas, elas eram capitaneadas por manifestações como falar em línguas, curas, profecias, interpretações, as tais quedas no poder, choros profundos, um grande movimento, tudo muito intenso. Seymour muitas vezes pregava com a cabeça dentro de um caixote, demonstrando total humildade, total presença de Deus. E ele, para não queria que Deus visse o rosto dele como uma forma de uma figura, ele enfiava o rosto dentro de uma caixa de papelão. E é isso que eu quero que vocês entendam, todo esse contexto do que estava acontecendo. Eu estou relatando para vocês alguns fatos que a história nos traz, que jornalistas, inclusive, que participaram disso, nos trazem. A repercussão, como é que foi esse negócio, como é que teve essa repercussão? E eu escrevi, a notícia se espalhou por meio da imprensa, e aí eu tenho, por exemplo, uma revista que é a The Apostolic Faith, publicada pela missão e enviada gratuitamente a milhares de pessoas ao redor do mundo. E esta revista foi um dos instrumentos usados para difundir isso, para levar esta notícia. Olha, em Los Angeles, lá na Rua Azusa, está acontecendo algo. Nos Estados Unidos está acontecendo algo. E num velho estábulo. Então, o que acontece? Óbvio, né? Como sempre, a imprensa zombava, a imprensa que não entendia, que não acreditava, denominou o seguinte, eles deram um nome, histeria religiosa de negros analfabetos. E isso, obviamente, não acontecia, né? Na verdade, era um grande mover, era uma grande manifestação espiritual. Este processo todo começa a acontecer peregrinação. Pessoas de diversas partes do mundo, fundamentalmente da Europa, da Ásia, da América Latina, pessoas da África, começam a ir para os Estados Unidos para entender o que estava acontecendo, para levar. Obviamente, uma vez que isto acontecia, estas pessoas levavam este movimento para suas terras. E rapidamente este mover pentecostal começou a se difundir pelo mundo, começou a se proliferar pelo mundo. Eu fiz um breve apanhado aqui de alguns nomes envolvidos, né, de pessoas que foram, segundo os historiadores, envolvidas diretamente. Lucy Farrell, mulher e profetisa, considerada a mãe do pentecostalismo africano. Esta mulher absorveu esse conteúdo, leva para a África. Já Frank Batterman, jornalista que registrou num diário, ele participava e durante muito tempo ele registrou o diário de tudo o que acontecia. Este rapaz é uma das vozes de história uma das fontes históricas mais confiáveis a respeito de tudo que aconteceu na Rua Azusa. Nós vamos falar também do William Durham, importante pregador que ajudou a disseminar esse movimento pelos Estados Unidos. E aí o William Durham, ele tem uma situação assim, ele sai alastrando esta doutrina pelos Estados Unidos. J.B. Cashwell evangelizou o sul-americano com base no que viu na Rua Azusa. Florence Crawford leva o movimento para o noroeste dos Estados Unidos. Então, como eu falei há pouco, pessoas que assistiam levavam este movimento para vários lugares, para várias situações. Bom, não é difícil que isso não ia durar tanto tempo assim. Tratava-se de um avivamento. E em 1909, a missão da Rua Azusa começa a arrefecer.
E por volta de 1908, 1909, começa a haver um contínuo declínio. A missão ainda vai continuar muito forte, muito ativa, até a morte do Jay Seymour em 1922. E depois disso, ela definitivamente encerra as atividades. Mas ela encerra as atividades deixando um legado absurdo, deixando um legado de transformação pentecostal pelo mundo, deixando um legado de modificação. E o legado deixado pela Rua Azusa no pentecostalismo hoje, no pentecostalismo clássico, é o que eu vou falar no próximo vídeo. Tá bom? Segue a gente aqui, dá um like se você gostou desse conteúdo. Eu quero te convidar a participar de todos os nossos conteúdos. Veja os nossos vídeos, veja o nosso conteúdo e nos ajude a divulgar. Clica aqui, vamos junto para a próxima fase. Um forte abraço.